Bora para as nossas notícias do mundo do automobilismo. Vamos começar falando de Sebastian Vettel, que diz que apesar dos bons tempos dele na Ferrari, a equipe que ele realmente se identifica é a Red Bull. O Vettel hablou aí, eu não sei se ele falou isso porque ele tá tentando caçar uma vaguinha ali de consultor na Red Bull, principalmente no lugar do Helmut Marko quando ele se aposentar, ou até um lugar aí de Team Principal, será? Vamos lembrar a carreira do Vettel rapidinho. Vettel começou em 2007 na Fórmula 1, no mundo Red Bull, na Toro Rosso. 2 anos depois ele foi para a equipe principal, para a Red Bull, em Red Bull Racing em 2009, onde ele já conseguiu um vice-campeonato naquele 2009 da Brown GP. Lembra que o campeão foi o Jenson Button, em segundo ficou o Vettel, em terceiro o nosso Brazuca Rubinho. Em 2010 ele começou os seus 4 títulos seguidos, né, o seu quarteto de títulos 10, 11, 12 e 13. Depois, em 2014, Vettel teve uma queda muito grande, já que foi do título de 2013 para a 5ª colocação do campeonato em 2014. Com isso impulsionou o Vettel aí para a Ferrari em 2015, a equipe que ele ficou durante 6 anos, de 2015 até a temporada 2020, e aí depois, temporadas 21 e 22, ele foi para Aston Martin para encerrar a sua carreira. Então, ele falou nessa declaração que o seu período vitorioso ali na Red Bull, mas não só por conta disso, muito porque na Red Bull foi o melhor momento de carreira dele em questão de equipe, da sinergia ali com mecânicos, com o Christian Horner, Helmut Marko, os chefes de equipe, e todo o ambiente ali da Red Bull, ele falou que foi o melhor que ele encontrou. Mesmo ele tendo tido 2 vice-campeonatos na Ferrari, o clima de equipe nunca foi tão bom quanto foi na Red Bull. Eu até acredito nele, mas eu acho que ele tá tentando cavar uma vaquinha nessa Red Bull aí, hein? Helmut Marko disse que a Red Bull quase trouxe Nico Hülkenberg ao invés de Checo Pérez em 2021. E essa decisão acabou sendo feita muito por conta da temporada 2020, que o Checo Pérez mandou muito bem na Force India. E antes, né, o Nico e o Pérez foram companheiros de equipe na Force India ali de 2014 a 2016, se eu não me engano. E o Pérez acabou tendo vantagem nisso. E o Jolyon Palmer, que foi companheiro de equipe do Hülkenberg na Renault, acabou dando uma declaração também sobre isso, que o Nico, principalmente nesses primeiros anos, na época do Pérez, 2014, 2016 ali, ele perdeu pro Pérez porque ele demorou para se adaptar ao novo estilo de guiar desses carros com motores híbridos ali de 2014 para frente no regulamento, que a Mercedes se adaptou tão bem, além do seu motor, que era incrível, né? Então o Palmer comentou que o estilo de pilotagem do Nico Hülkenberg era diferente de outros pilotos, como Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e o próprio Checo Pérez, que tem um estilo de pilotagem de abordar curvas, uma pilotagem em V. O que isso quer dizer? O piloto vem com tudo, freia bruscamente, aciona muito o freio, aponta a traseira do carro e já começa a acelerar de novo. Meio que um V mesmo, um símbolo em V. Já o estilo do Nico Hülkenberg é um estilo em U, que ele contorna mais as curvas e vai desacelerando, acionando o freio lentamente. Com isso, nas curvas desse novo modelo de carro, daquele motor híbrido de 2014 para frente, do V6 híbrido, ele não carregava tanto velocidade nas curvas, esse tipo de carro. Então, para o Hülkenberg, que vinha freando mais lentamente, não tinha uma freada tão brusca igual os outros pilotos, ele perdia muita velocidade. Então ele não conseguia arrancar muito que esse carro tinha. Por isso que ele perdeu para o Pérez naquela época, e isso culminou lá na frente dele não ir para a Red Bull. Imagina, a gente poderia ter tido Max Verstappen e Nico Hülkenberg de 2021 e talvez até hoje. A equipe de Max Verstappen pode ter pressionado e ter sido a razão da demissão de Christian Horner. Ralf Schumacher acabou comentando ali numa declaração que ele viu em Silverstone Jos Verstappen, que é o pai do Max, discutir com o Christian Horner, e isso é lógico que já não ajudou as coisas na situação que estava, mas o Jos Verstappen também nunca curtiu muito o Christian Horner. E Martin Brundle também confirmou isso, que falou que ouviu de fontes ali internas que a equipe do Max Verstappen, além disso que o Ralf Schumacher falou dessa treta, a equipe do Verstappen pressionou muito a Red Bull para tirar o Christian Horner. Então, parece que a pressão do time do Max foi forte. O que, se isso aconteceu mesmo, traz o ponto de que
provavelmente o Max deve ficar na Red Bull, né? Já que pressionaram pro Horner sair. Helmut Marko falou que nos próximos 2 GPs na Bélgica e na Hungria, a Red Bull trará atualizações do seu carro e essa é a última esperança para 2025. Então, ele falou que Spa-Francorchamps na Bélgica é um circuito, é um ambiente ali, um clima mais favorável aos carros da Red Bull, então eles esperam ir muito bem e o Max ganhar esse GP. Já na Hungria vai ser um pouco mais difícil, só que eles também vão trazer atualizações. Então, Red Bull vai por tudo ou nada nesse 2025. As atualizações para Spa e para Hungria vão ser as últimas do ano e grandes, com esperança, segundo o Helmut Marko. E se não ganhar agora, não ganha mais pra frente. Imprensa da Nova Zelândia diz que Liam Lawson está com um contrato assinado para Racing Bulls para 2026. O da New Zealand Herald, um jornal ali da Nova Zelândia, comentou que já está assinado o contrato. Pro Liam Lawson em 2026, ele realmente não vai voltar para o mundo Red Bull, da Red Bull Racing mesmo, a equipe principal, ele continuaria na equipe B. O que eu duvido muito dessa informação, tô trazendo, mas eu duvido muito, porque ontem a gente falou que tivemos uma declaração também que o Arvin Lindblad, o jovenzinho aí, piloto, o novo Max Verstappen que a Red Bull tá apostando, também estaria com um contrato assinado para Racing Bulls. E aí vai faltar vaga pestando de piloto que já tá assinado aí, né? Então, eu acho mais provável o Lindblad do que o Liam Lawson ficar nessa Racing Bulls. Lando Norris falou que agora vai. Depois de um começo de temporada muito bom dele, onde ele venceu o GP da Austrália e começou com tudo, num vacilo do Piastri no primeiro GP. Depois a gente teve muitos altos e baixos de Lando Norris, aquela batida no quali em Jeddah. Depois ele até ganhou Mônaco, mas ele começou a ver seu companheiro de equipe vencendo a maioria dos GPs e liderando o campeonato. Depois a equipe foi fazendo alterações ali no carro, porque o Lando Norris reclamava muito que ele não sentia tão confiante nesse carro, igual ele se sentiu ano passado, principalmente no segundo semestre, já que ele disputou ali com o Max o título, até que no GP do Canadá tivemos uma atualização na suspensão dianteira desse carro, que o Lando Norris já deu um feedback que melhorou muito, tanto que ele estava brigando com o Piastri sobre esse GP para a vitória, só que aí Lando Norris acabou batendo no seu companheiro de equipe, abandonando o GP. Deu ruim total isso, só que pro próximos 2 GPs, que foram Áustria e Silverstone, ele venceu os 2. Então a gente realmente acredita nisso. Olha, ele falou que no Canadá deu bom, a não ser essa batida, mas os outros 2 ele venceu. Então diz a lenda, que Lando Norris parece que realmente clicou, né, conectou com esse carro, e diz a lenda que agora vai pra frente. Vamos ver, porque agora, se a confiança dele não tá grande, eu não sei quando que vai estar, porque ele venceu 2 GPs, sendo o último GP dele na sua casa. Falando nisso, Lando Norris também deu uma declaração falando sobre a vitória em Silverstone, que foi a sua primeira vitória no GP da Grã-Bretanha, que é a sua casa, já que ele é britânico. Ele comentou na sua vitória em Mônaco desse ano, que foi uma vitória incrível, lógico. Mônaco faz parte aí dos 3 GPs da tríplice coroa, né? Tríplice ali, do 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Le Mans da WEC, a Indianápolis da Fórmula Indy, e na Fórmula 1 o GP de Mônaco. Então o Norris acabou vencendo esse GP, só que ele falou assim: eu trocaria qualquer vitória na Fórmula 1 por uma vitória em Silverstone, na minha casa. E aí ele venceu o último GP de Silverstone. Só que aí ele deu azar, porque ele foi ofuscado, a gente não pode negar, pelo primeiro pódio da carreira de Nico Hülkenberg depois de 15 anos. Quase 240 GPs. Mas o Norris falou que ficou muito feliz porque toda a sua família estava lá. Seus pais, irmãos, irmãs, avós, toda a sua família estava lá presente vendo essa vitória dele. Apesar de ter sido um pouco ofuscado, ele deu uma declaração aí falando do quão feliz ele ficou com tudo isso, com essa vitória em casa. Oscar Piastri, continuando para fechar o mundo McLaren, falou que vai responder na pista a injustiça que ele teve em Silverstone. Vamos relembrar que o Piastri vacilou demais, né? Pelo amor de Deus! Momento de safety car, ele liderando o Verstappen em segundo. Piastri freou um pouquinho a mais ali pra tentar enganar, dar um migué ali pra cima do Verstappen. Verstappen também podia ter freado mais o carro, deu um migué também pra cima do Piastri, só que o próprio Piastri foi penalizado nisso, com 10 segundos de punição. Depois o Norris foi pra primeiro, o Piastri foi pra segundo, já que ele pagou os 10 segundos de punição no box. E o Piastri teve até um momento que ele soltou um rádio pedindo para a equipe trocar de posição com o Norris, porque os 10 segundos de punição com o Max tinha sido injusto.
Piastri meteu o louco completamente, né? Viajou. Só que agora ele deu uma declaração e falou: vou responder na pista a injustiça que eu fui, aconteceu comigo, que eu sofri. Então, pra gente isso é maravilhoso, né? Porque na pista a coisa vai pegar fogo cada vez mais nesses dois companheiros de equipes que estão só 8 pontos de diferença no campeonato. Carlos Sainz, em entrevista ao podcast High Performance, deu uma declaração que a ida dele para o Williams agora veio muito do fato de, em 2023, dezembro de 23, James Vowles, que é o team principal da Williams, ter abordado o Carlos Sainz falando assim: ô Sainz, eu sei que você provavelmente vai renovar seu contrato para a Ferrari e tudo mais, mas assim, eu queria te falar que nós da Williams queríamos contar com você para liderar o projeto da equipe junto com o Albon nessa retomada. Sei que você vai ficar na Ferrari, mas a gente gostaria muito que você estivesse aqui. E essa abordagem toda do Vowles para cima do Sainz foi antes da notícia que aconteceu em fevereiro de 24 do Hamilton indo para a Ferrari agora em 2025. Então, o próprio o Sainz viu isso com muito bons olhos e provavelmente isso foi levado em consideração na hora dele decidir ir para o Williams agora em 2025. E pra gente fechar, a teoria da conspiração, da maldição dos 4 títulos da Red Bull. Imagina que mundo maluco, vem comigo, ó. Vettel, como a gente falou no começo do vídeo, ganhou 4 títulos pela equipe. 10, 11, 12 e 13. Verstappen ganhou 4 títulos seguidos pela equipe. 21, 22, 23, 24. No ano seguinte do 4º título, Vettel, ou seja, em 2014, Vettel ficou em 5º lugar no campeonato de pilotos. Teve uma queda muito grande. Verstappen esse ano, no ano seguinte do seu 4º título, 2025, tá em 3º lugar no campeonato de pilotos. Tá meio garantido, mas uma queda muito grande, já que o ano passado ele foi campeão. 2015, ou seja, no ano seguinte dessa performance ruim, Vettel foi para a Ferrari, saiu da Red Bull e foi para a Ferrari. Uma grande mudança na Fórmula 1. No ano seguinte, que é 2026, será que a gente vai ver Max Verstappen na Mercedes? Então Verstappen faria a mesma coisa que Vettel fez. Os dois pilotos que ganharam 4 títulos, os únicos 8 títulos da Red Bull de pilotos, fariam... Será que se repetiria a história? Fariam a mesma coisa? E há uma chance muito grande disso acontecer, viu? Então é isso, se você gostou do episódio, deixa um like, não se esqueça de comentar aqui cada notícia que a gente comentou, o que você acha e tudo mais, e de se inscrever no Reaceleração para não perder nada do mundo do automobilismo. Então é isso, valeu, falou!